mais uma vez com vocês, professor Léo. Olha, hoje, iniciando o bloco de dinâmica, finalmente acabamos esse bloco aí de cinemática, né, galera? Então, bloco de dinâmica, a mesma lógica do bloco de cinemática, e assim a gente vai indo diariamente até chegar em eletromagnetismo. Será que você aguenta? Vamos que vamos! Então, iniciando aí, olha, com leis de Newton. Leis de Newton, cara, muito top, muito tranquilo, fácil, porém é a base. Então, não é porque é fácil que você vai deixar de estudar, pelo contrário, é aí que você vai estudar ainda mais. Beleza? Porque é a base do conhecimento da dinâmica, é a base do conhecimento da mecânica. Se você não souber a lei de Newton, você não vai conseguir aplicar nada na física praticamente. Tranquilidade? Então vamos iniciar aí. De olho na tela. Bem, lei de Newton. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like. Nos siga no Instagram, Léo Max Silva. Então vamos começar aí, gente. Ó, primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Todo corpo... Olha isso, o cara está filosofando, né? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta. Epa! Movimento uniforme em linha reta, professor? A gente já viu isso. A gente chamou isso aqui, ó, de quê? De MRU. Exatamente, pequeno padawan. Isso daí é o MRU. A menos que seja forçado, ou seja, a menos que ele receba uma força a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Amém. Amém. Lembrando, gente, questão de história, né? Isso daqui é chamado princípio da inércia, beleza? E princípio da inércia, o primeiro cara que falou de inércia é um cara chamado Galileu Galilei. Se você não conhece ele, estude, pesquise. É muito interessante você conhecer a história da física, beleza? E principalmente a cronologia. Quem veio primeiro, quem veio depois. Né? É importante você saber exatamente porque é assim que se organiza o teu estudo de física. É importante você saber veio primeiro quem? Galileu Galilei, Johannes Kepler, né? Depois Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking e etc. Enfim. Então, isso que ele está falando é um conceito chamado de inércia. Inércia, princípio da inércia. E o princípio da inércia, ele vai falar sobre a resistência que os corpos possuem à alteração no movimento. Lembrando, quando você ouvir falar em quantidade de inércia, sempre lembre de quantidade de massa. Por quê? Quanto maior a massa, maior a inércia do corpo. Quanto maior a massa de um corpo, lembrando massa em quilogramas, né? Mais difícil é eu mudar de posição esse corpo. Então, a gente pode fazer um esqueminha aqui, olha. Lembrando que isso daqui é importante também, tá? A primeira lei de Newton, ela vai falar da inércia. Vamos colocar aqui no meio, ó. Inércia. Tá? Na tela. Inércia. Aí a inércia vai falar de um corpo cuja força resultante é igual a zero. Basicamente é isso. E quando esse corpo tiver força resultante igual a zero, gente, ele pode estar em dois estados. Esses estados são chamados estados de equilíbrio. Opa! Equilíbrio. E esse equilíbrio pode ser equilíbrio estático, que é exatamente o que a gente vai estudar na estática, né? Equilíbrio estático, a velocidade é igual a zero. E o equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? É quando, aqui, dinâmico, é quando o objeto está com velocidade constante, em linha reta e em movimento, ou seja, em movimento uniforme, né? Beleza? Aqui comigo. É isso que você precisa saber de inércia. Inércia, primeira lei de Newton, princípio fundamental da inércia, tá? Ocorre quando a gente estuda a inércia, quando um corpo, sob ele, a força resultante é igual a zero. Gente, força resultante igual a zero não vai cair na pegadinha da questão.
Não significa que não exista força, existe, porém as forças estão se anulando. Exemplo, eu estou aqui paradinho, meu peso está para baixo, existe outra força para cima chamada de força normal, força extra que a gente vai estudar na próxima aula, força peso igual força normal, eu estou parado, eu estou em equilíbrio, eu estou em uma das condições da inércia. São duas, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático, velocidade zero. Equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Questões sobre a primeira lei de Newton, elas gostam de abordar, eles vão te dar um textão. Lá no texto vai te dar fonte, www, e gente, lê assim superficialmente. Texto de questão em física, se ele te der a fonte www.wikipedia, lê superficialmente, você não precisa ler o detalhe. Você vai ler aonde? Você vai ler o comando, certo? E as questões de física que falam de inércia, geralmente elas vão falar tipo de cinto de segurança. Cinto de segurança protege, por quê? Aí vai a princípio da inércia. Tranquilidade? Vamos dar sequência? Então, primeira lei de Newton, fechou. Segunda, na tela. O módulo da aceleração produzida sobre o... Perceba que eu caprichei aqui no texto, né? Caprichei. Google, primeira lei de Newton. Pá! Google, segunda lei de Newton. Google, terceira lei de Newton. Gente, o módulo da aceleração produzida... Aceleração. Perceba que o negócio aqui não é para brincadeira. Sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada e inversamente proporcional à massa. Comigo. Isso daí é chamado de princípio fundamental da dinâmica ou princípio fundamental da mecânica, gente, que vai falar uma coisa bem legal, olha. Se na primeira lei de Newton a gente fala de uma força resultante igual a zero, aqui a gente vai falar de uma força resultante diferente de zero, tá? Então, de novo, lá a gente falava de força resultante igual a zero, aqui a gente vai falar de uma força resultante diferente de zero e vamos utilizar uma equação que é fundamental na dinâmica, como diz o princípio, né? Princípio fundamental da dinâmica. E vai dizer assim, na tela. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Massa vezes aceleração. E o que diz mesmo essa força, professor? Essa lei, ela vai estudar que a força resultante... Melhor, ela vai estudar corpos cuja força resultante sobre ele é diferente de zero. Repetindo. Primeira lei de Newton, eu estudo corpos cuja força resultante é igual a zero. Segunda lei, diferente de zero. E o que o texto mostra anteriormente é que, primeiro, que ele vai ter aceleração. Então, a gente já sabe, que o corpo ele não vai estar em equilíbrio. Ele estará em M, R... Opa! De novo, papai. O pessoal que está já inscrito um tempinho no canal, assiste o vídeo, hora ou outra, né? Hora ou outra o tablet dá essa bugada. Então, movimento retilíneo, uniformemente variado. Beleza. Vou tentar ajeitar aqui. Tranquilidade. Por que, professor, é isso daqui? Exatamente por ter aceleração. Por ter a aceleração. E o que o texto estava falando é a questão de ser diretamente e inversamente proporcional. A gente percebe que massa multiplica com aceleração. E a gente já viu numa das aulas anteriores, gente, que toda vez que eu tenho uma grandeza A multiplicando com uma grandeza B, gerando uma constante, significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Se A dividir com B, gerando uma constante, vamos colocar uma constante K, porque no caso aí a constante seria quem? A força, né? Essas grandezas são diretamente proporcionais. Beleza? Então anote isso daí no cantinho do seu caderno, ó. Colocar assim. Inversamente proporcionais. E aqui, diretamente proporcionais. Beleza? Mais alguma coisa? Sim, força resultante ela vai ser dada em Newton, tá? Força em geral vai ser dada em Newton. Então isso é legal de você anotar aí também, ó. Força é dada em Newton. Beleza? Colocar aqui, ó, Newton. Massa vai ser dada em quilograma.
E a aceleração, gente, vai ser metro por segundo ao quadrado. Ok? Vamos que vamos. Para a gente finalizar aí, terceira lei de Newton. Aqui comigo, terceira lei de Newton, também conhecido como o princípio da ação e reação. E esse daí você tem que saber decorado, gente. Esse daí, pelo amor de Deus. Ó, a toda ação há sempre uma reação oposta. A toda ação há sempre uma reação oposta. E de igual intensidade, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. O que esse cara quis falar aí? Para a gente tentar entender o que está acontecendo, vamos olhar para esse garotinho aí empurrando o carrinho do supermercado, mas antes de olhar para ele, eu quero que você olhe para os outros garotinhos. Primeira lei de Newton, o princípio da inércia, olha o que ele fez aí. Ele empurrou o carrinho do supermercado, o carrinho do supermercado continuou andando. Gente, se não existir força, é para esse carro do supermercado ir eternamente para frente, até a hora dele colidir com alguém, né? Por que o carrinho do supermercado para? Porque vai existir força. Então, se existe força, esse carro, força oposta ao movimento, né? Depois a gente vai ver que isso é chamado de força de atrito, esse carrinho ele vai parar em algum momento. Se não existisse força, ele estaria aí em estado de inércia. Na segunda lei de Newton, o que a gente vê? A gente vê aí um carrinho, olha, duas situações. Um eu empurro o carrinho vazio, outro eu empurro o carrinho com massa, com pesado, né? Com bastante carga. A gente vai perceber que a aceleração no carrinho com carga vai ser menor, exatamente pelo que a gente falou. Massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. E na terceira lei de Newton, a gente percebe isso daqui, ó. É isso que é ação e reação, gente. É isso que é ação e reação. Por quê? Numa questão, você não vai ver o indivíduo empurrando o carrinho. Ou você vai ver só o carrinho, ou você vai ver só o indivíduo. Mas o que a terceira lei de Newton quer te falar é que nenhum sistema vai ter uma única força de forma isolada. Certo? Em nenhum sistema nós temos uma única força isolada. Gente, aí terceira lei de Newton, voltando aqui comigo, vou te falar, viu? É a lei mais delicada. Parece que é a mais fácil porque não vai ter nenhuma fórmula e tal. Mas, gente, é a lei mais complicada. Inclusive, às vezes eu vejo professores errando nos conceitos de terceira lei de Newton. Eu já vi professor dizendo que quando eu aplico uma força F, a força de atrito é uma força de reação a essa força. Não é, gente. Não é. Tá? Você vai sempre ter que pensar assim. Você está vendo o carrinho do supermercado e o rapaz, né? Qual é a força de ação? É a força que o rapaz faz no carrinho do supermercado. Qual é a força de reação? É a força que o carrinho do supermercado faz no rapaz. Tá certo? Então vão ser os pares ação e reação. Porém, por que é difícil a gente compreender? Porque quando a gente trabalha isso, a gente vai trabalhar de forma isolada. Ou eu só vou ver o carrinho, ou eu só vou ver o rapaz. Existe o caso clássico do burro e da carroça. Tá certo? Inclusive questão de prova. Meu Deus, isso cai, isso chove e a galera erra. Tem um burro puxando a carroça. Certo? Ele vai dizer assim, olha, a força que o burro puxa a carroça anula a força que a carroça puxa o burro. Ok? Tá errado, né? Tá errado. Quando você tem um burro puxando uma carroça, um cavalo puxando uma carroça, um animal puxando uma carroça, seja o que for, você vai ter um sistema, mas você tem que analisar individualmente. Se você analisar só o cavalo, você está vendo uma força puxando o cavalo, impedindo com que ele consiga andar com velocidade maior, por exemplo. Quando você analisar só a carroça, você vai analisar uma força externa puxando a carroça. O que eu preciso saber de terceira lei de Newton? Para que seja um par ação e reação, para que forças sejam par ação-reação, que é o que é mais cobrado, elas devem, primeiro, ser de mesma natureza. Mesma natureza. Opa. Como assim natureza, professor? Gente, as forças elas podem ser classificadas como forças de contato ou forças de campo. Força de contato é uma força, como o próprio nome já diz, é exigido contato. Força normal, força de atrito.
força elástica. Força de campo não precisa do contato. Por exemplo, força-peso, força elétrica, força magnética. Não precisa de contato. É por isso que você nunca pode assumir que força-peso é o par ação-reação da força-peso e a força normal. Isso não pode, gente. Para quem não está entendendo ainda, na aula que vem a gente vai ver força normal e eu vou recapitular isso. Mas para a galera que já sabe, força-peso não pode ser par ação-reação da força normal, porque força-peso é uma força de campo. Esse pincel aqui, essa caneta, ela tem peso. Não precisa estar em contato com a terra para ela ter peso. Se eu soltar, ela cai, né? Não precisou do contato com a terra. Então é uma força de campo. E a força normal é uma força de contato. Então não pode. Outra coisa. Forças passam em reação, as forças não se anulam. Não se anulam. Mais uma vez excluindo normal como reação à força-peso, porque normal anula a força-peso. Beleza? Gente, ainda tinha muita coisa pra gente falar, mas eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Espero que você tenha gostado. Isso aqui é só meio que para você estar relembrando, tá? Com relação à cinemática, encerramos cinemática, beleza? Espero que você tenha gostado. Isso daqui é o primeiro passo da dinâmica. É muito importante que você pegue seu material, pegue o seu livro, pegue os seus apostilas e estude Leis de Newton. Esse material aqui vai ficar disponível nos comentários, na descrição do vídeo, perdão, o link do material. Você pode baixar. Qualquer dúvida, faça uma pergunta lá nos comentários. Espero que você tenha gostado novamente. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.